Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais um Som e a Escritura, o nosso primeiro Som e a Escritura do ano de 2023. Estamos aqui no início do ano letivo. Para quem não conhece ainda, essa atividade é uma aula aberta do Ashram Urbano, onde eu venho trazer aqui conteúdos relacionados aos nossos cursos de língua sânscrita, de filosofias da Índia e práticas meditativas. Eu sou o professor João Carlos. E estamos aqui hoje numa aula que vai acontecer de uma forma relativamente espontânea para tratar um pouco de um assunto muito fundamental, muito importante, de muito interesse, e que é a prática de meditação. Todo mundo que já pratica meditação ou que já teve alguma experiência positiva nas práticas de meditação saberá confirmar a importância desse tema. Por outro lado, muitas pessoas tiveram experiências que não foram tão boas, ou experiências que foram insignificantes, ou simplesmente deram com os burros na água. Não conseguiram ir além do simples fechar de olhos e manter-se num estado de agitação interna, sem saber o que estavam fazendo ali com aqueles olhos fechados, naquele ambiente ou sob aquelas orientações. É muito comum, nós que somos professores de meditação, ouvimos relatos de pessoas que não tiveram boas experiências ou simplesmente tiveram experiências nulas. É muito comum também nós ouvimos pessoas dizerem: meditação não é para mim, eu sou muito agitado, sou muito agitada, a minha mente não fica quieta. Enfim, todo mundo já sabe que existe no contexto das práticas de yoga algo que nós chamamos de meditação, que existe no contexto das práticas budistas algo que nós chamamos de meditação. Mesmo no cristianismo tem se difundido muito a ideia de uma meditação cristã e em muitos outros contextos nós utilizamos essa palavra meditação. Muitas pessoas podem dizer: a meditação é uma maneira de tranquilizar a mente, uma maneira de esvaziar os pensamentos, uma maneira de acalmar a ansiedade. Muitas pessoas irão dizer: meditação é uma forma de se realizar interiormente, é uma forma de autoconhecimento, é uma forma de realização pessoal profunda. Outras pessoas dirão que meditação é uma contrapartida dos ensinamentos de uma doutrina, dos ensinamentos de uma filosofia, e é a forma pela qual nós realizamos não conceitualmente aquilo que nós aprendemos por meio de conceitos. Eu estou neste último grupo. Costumo dizer que as práticas de meditação são uma forma de nós trazermos de uma forma não conceitual, ou seja, de uma forma não argumentativa, de uma forma não teórica, ideias, princípios, conceitos que nós aprendemos teoricamente numa determinada tradição de pensamento, numa determinada doutrina ou mesmo numa determinada religião ou mística, né? Quando nós tratamos de meditação dessa forma como eu vou tratar aqui com vocês, nós estamos tratando então de uma meditação que eu gosto muito de chamar de meditação filosófica. Quando a prática meditativa se presta a trazer determinados tipos de contemplação, determinados tipos de estados de atenção, pelos quais nós vamos nos guiando interiormente, nós vamos nos introvertendo, ou seja, nós vamos vertendo, nós vamos apontando para dentro e vamos assim percebendo certas realidades que nós aprendemos nas aulas de filosofia, certas realidades que nós aprendemos então a respeito de nós mesmos, a respeito da nossa relação conosco, a respeito da nossa relação com o mundo. A meditação nesse sentido é o trabalho de campo, quando nós saímos então do espaço do aprendizado teórico e vamos para o aprendizado prático, onde o nosso campo é a nossa interioridade. Assim, nós não estamos aqui dizendo que a prática de meditação não seja essas outras formas de descrever que eu citei anteriormente: acalmar, relaxar, esvaziar a mente, ou qualquer que seja outra descrição. Meditação é uma palavra muito abrangente, é uma palavra guarda-chuva, onde cabe tudo que as pessoas querem trazer nas mais variadas doutrinas, nas mais variadas vertentes. E sigo aqui apenas apresentando a maneira como nós tratamos meditação dentro dos nossos cursos, dentro da nossa abordagem e, de uma certa maneira, procurando refletir um conjunto de palavras, um conjunto de técnicas, um conjunto de conceitos
que estão presentes nas literaturas relativas às várias correntes filosóficas que nós ensinamos, muitas delas abrigadas sob o nome yoga, ainda que nós saibamos que a palavra yoga também tem sido usada de maneira imprecisa. Quando nós falamos de meditação como um trabalho de campo, como uma forma, então, de realizar certos princípios que nós estudamos conceitualmente ou estudamos teoricamente, nós estamos falando, então, de duas coisas ou duas atividades que se alimentam reciprocamente. A meditação alimenta os estudos e os estudos alimentam a meditação. E, nesse sentido, eu posso dizer para vocês, não tem como dar errado. Às vezes pode dar muito certo, às vezes pode dar menos certo, mas não tem como dar errado. Uma vez que quando nós estudamos um determinado assunto, quando nós estudamos um determinado tema filosófico, a contemplação, a atividade contemplativa, seguirá como uma forma de constatar interiormente essas ideias que foram estudadas do ponto de vista, vamos dizer assim, teórico. E ao presenciar internamente essas realidades, nós estamos então confirmando aquilo que foi estudado e, de certa forma, estamos adaptando aquilo que foi estudado à nossa própria realidade. Conceitos, vejam, são gerais, é parte de qualquer tipo de esforço teórico criar ideias gerais, é parte de qualquer teoria contar que nós estamos de fato criando generalizações. Quando eu falo de uma determinada espécie botânica, de uma planta, de, por exemplo, um dente de leão, eu faço uma descrição geral que procurará ser o mais fiel possível quando eu encontrar um dente de leão de verdade no meu jardim, em meio à natureza. Quando nós falamos da nossa mente, quando nós falamos da nossa estrutura interior, dos aspectos relacionados ao nosso eu, dos aspectos relacionados à nossa consciência, estamos fazendo também um esforço teórico de generalizar. Quando nós vamos visitar a nossa interioridade, nós encontramos então a nossa mente na sua especificidade, tal como quando encontramos uma determinada individualidade desta espécie botânica, no caso do meu exemplo. E ao individualizar, então eu tenho aquilo que nós chamamos de experiência. Experiência, por definição, é algo sempre individualizado. A experiência é a maneira de dar característica individual àquilo que é geral ou é universal. Então, experimentar-se interiormente, a partir de certas categorias teóricas, a partir de certos percursos técnicos, a partir de certos modos de olhar. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Muitas vezes nós estudamos de uma maneira bastante objetiva em cada uma das tradições filosóficas indianas, que nós somos compostos por uma parte que é imutável, alguma coisa no nosso ser que nunca se modifica. E não estou falando de nada que dependa de transcendência nesse momento, não estou falando do invisível no sentido de algo que dependa de crença pós-morte, pós-vida, o que quer que seja. Estou falando desta vida aqui na qual nós estamos. Existe uma característica, existe um princípio interno que nunca se modifica, que é aquele que nós referimos quando dizemos a palavra eu. Quando eu me lembro, por exemplo, de um fato que aconteceu há 10 anos atrás e digo, eu estava naquele momento sob tal estado de humor. Este eu, este termo eu, este pronome pessoal de primeira pessoa eu, está se referindo a algo que naquele momento variava de humor daquele modo como eu estou descrevendo. No entanto, este eu é um princípio pelo qual eu posso gerir todas as minhas memórias e observar que ao longo destes anos mudaram meus estados de humor, mudaram meus estados de consciência, mudaram minhas crenças, mudaram meus objetivos de vida. Muitas coisas se transformaram, mas este princípio é tido como o princípio imutável que permite, inclusive, que haja todas essas variações, seja de humor, seja a variação no sentido de crenças ou qualquer outra espécie de variação. Entende-se, do ponto de vista de boa parte das filosofias da Índia, que há um princípio imutável, há um princípio geral para todas as pessoas,
muitas vezes chamado de universal, mas isso é um outro campo de pensamento com o qual nós temos de lidar com bastante cuidado. Mas esse princípio único, imutável, que está por trás de todas as variações, que está por trás de todas as experiências, é aquilo que, dentro dos contextos filosóficos indianos, boa parte deles pelo menos, irá ser chamado de Atman, ou Purusha, ou Shiva, ou Brahman. Seja qual for a nomenclatura, o que importa para nós, neste exemplo do contexto das práticas meditativas, é que existe uma descrição teórica que parte de uma certa lógica, de um princípio argumentativo, que nos permite compreender que existe uma natureza estável, uma natureza de estabilidade, que é aquilo que permite, inclusive, que nós tenhamos tantas alterações ao longo de um dia, ao longo de semanas, meses e anos nas nossas vidas, e essas alterações jamais nos descaracterizem a ponto de eu não me lembrar de quem eu era. Se eu durmo, entro em sono profundo e de uma noite para outra eu desperto e continuo sabendo quem eu sou, isso então significa, segundo essa perspectiva, que eu tenho um princípio que não se modifica, um princípio ali que não foi zerado, que não foi apagado. Nós nunca nos tornamos tábula rasa, nós nunca nos tornamos uma mesa vazia, porque existe a mesa, existe esse princípio pelo qual nós nos referimos com a palavra eu e que está por detrás de todas essas alterações, de todos esses estados de humor, de todos esses movimentos interiores, emocionais, afetivos, intelectuais, cognitivos, etc. Este princípio ele é descrito sob variadas formas e as filosofias da Índia vão se preocupar também em descrever os vários princípios variantes que estão em torno dele. Os princípios que gerem os nossos pensamentos, os princípios que gerem as nossas emoções, os princípios que gerem a nossa sensorialidade, que permite que nós tenhamos várias experiências sensoriais. Com isso eu estou falando dos 5 sentidos, para quem os tem ativos e funcionais. Tudo isso é estudado na nossa relação com o mundo, ou seja, estuda-se, dentro do ponto de vista das filosofias da Índia, a percepção, a natureza da percepção, que é permitir que esse princípio uno, imutável, perceba a si mesmo e perceba a realidade. Vejam, tudo isso é uma aula teórica, tudo isso é uma aula que vai nos ensinar a respeito de uma espécie de geografia interior, de como nós podemos mapear tanto as nossas experiências como o princípio fundamental, que é o agente das experiências, que é a matriz de onde partem as experiências e também é o foco para onde a experiência retorna. Vejam, isso transformado numa prática meditativa significa observar a partir de algum tipo de lastro, a partir de algum tipo de princípio, esse caráter imutável do ser. E como que eu posso dar um exemplo para vocês aqui nesta aula? A observação deste eixo interior, deste princípio que nós podemos tratar de uma maneira espacial, pensando que uma pessoa vai meditar sentada, caso ela não tenha nenhum tipo de problema com isso, caso contrário, há adaptações a serem feitas. E quando uma pessoa está sentada, o seu eixo, a sua coluna vertebral mantém-se perpendicular ao solo, e nessa perpendicularidade, vejam, não é a própria coluna vertebral, mas há uma certa referência com relação a ela para nós entendermos que este eixo estará perpendicular. E nós nos concentramos interiormente nesse eixo, que vai desde a base onde nós nos sentamos até a região mais elevada da cabeça. Ao nos concentrarmos nesse eixo, um segredo fundamental é não pensar nele como um objeto de contemplação, mas como a própria natureza a partir da qual nós contemplamos. A natureza desse eixo não é exterior ao nosso ser, afinal de contas é o nosso corpo. E nós somos o nosso corpo segundo essa perspectiva. Nós vivenciamos a nossa corporalidade. É claro que dizer que nós somos o nosso corpo tem muitas implicações filosóficas e éticas, e isso é muito discutido nas filosofias da Índia. Mas por ora, pensemos assim, nós somos o nosso corpo, portanto,
Ao contemplar internamente esse eixo, eu não estou contemplando um objeto, não estou contemplando uma alteridade, um outro, estou contemplando uma dimensão interna do meu ser. E ao contemplar esse eixo, ao manter a minha intenção de estar presente nesse eixo, já estou exercendo, de uma certa forma, uma forma de realizar todo esse percurso teórico que eu expus para vocês aqui a respeito dessa natureza estável e imutável do meu ser. Sentar e contemplar esse eixo e perceber esse eixo como um núcleo a partir de onde a respiração, enquanto ato de inspirar, onde nós ampliamos, e expirar, quando nós esvaziamos, como uma forma de inspiração e expiração, ou seja, de uma vibração que acontece continuamente em torno desse eixo, onde nós temos então a característica da mutabilidade, da variância, da vibração como um movimento que acontece no espaço. E esse eixo como um núcleo que centra, que centraliza, que estabiliza esse movimento que acontece no espaço, isso é uma forma de dar um caráter mecânico, físico, simbólico, sensorial a todos esses elementos teóricos que nós estudamos a respeito do nosso ser. E isso permitirá, simplesmente de olhos fechados, percebendo a natureza desse eixo, continuamente presente, estável, imutável, onde nós sentimos que ele pode estar ali associado a todos os aspectos do nosso ser que nunca se modificam, a natureza imutável do nosso ser, ao aspecto do nosso ser que é de pura estabilidade no centro de todas as modificações. Isso então é um exemplo que eu dou para vocês e serve de aula também, de uma sugestão técnica, uma sugestão para que vocês possam experimentar, claro, mas é um exemplo aqui para que a gente possa compreender como as práticas meditativas têm dentro de si os conceitos filosóficos. O conceito filosófico ele não termina e a prática de meditação começa. As coisas estão uma dentro da outra, uma alimenta a outra. Quando nós dizemos que a filosofia é a base do yoga, ou que o yoga tem como base tal ou qual filosofia, nós estamos dizendo uma coisa que é incompleta. Base, no sentido de inerência, as filosofias elas estão entranhadas, elas estão ali estruturando cada prática de yoga. As práticas de yoga, elas têm dentro de si todos os elementos conceituais, milênios de práticas argumentativas, milênios de discussão, milênios de elaboração a respeito da consciência estão presentes em determinados elementos técnicos. Bom, essa é a aula que eu queria trazer aqui para vocês nessa semana, do som e da escritura. O som e a escritura é uma forma de eu trazer aqui para vocês ideias que percorrem os nossos cursos, que trazem muita alegria para os nossos diálogos, que são sempre muito ricos nas turmas do Ashram Urbano. E caso vocês tenham assistido até aqui, tenham gostado dessas ideias, peço que compartilhem esse vídeo, peço que curtam o vídeo, peço que sigam o canal do Ashram Urbano e difundam para que a gente possa manter a sustentabilidade desta atividade aberta semanal. E caso tenham interesse em aprofundar esses assuntos, os nossos cursos estão sempre abertos, somos muito receptivos a todo tipo de aluno, de aluna, com as suas variadas crenças, com as suas variadas maneiras de enxergar essas realidades, com seus variados interesses. E será um prazer muito grande nós estabelecermos o nosso diálogo daqui para frente. Caso queiram seguir assistindo o Som e a Escritura, o nosso propósito é que toda semana nós possamos lançar aqui um novo vídeo, uma nova aula aberta. Muito obrigado, gente, e até breve.